Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo nós vamos falar sobre insegurança e medo. E aí, esses dois temas estão muito presentes na sua vida? Eu sou a Najma, sou psicóloga e a intenção do meu trabalho é fazer com que você se sinta mais seguro e confiante. Vem comigo e vamos entender o medo e a insegurança. Vamos começar então pelo medo. Medo é a nossa emoção primitiva, é uma das primeiras emoções que a gente sente na nossa vida. Na barriga da sua mãe, quando você estava lá, você já sentiu medo. Então o medo ele é muito normal e a gente precisa dele para nossa sobrevivência. Ainda bem que ele existe, senão nós não estaríamos aqui. Porém, o problema é que existe um momento da vida, quando nós estamos muito inseguros, que o medo ele chega a ser paralisante, que é quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer porque estamos com medo. Quando a gente deixa de conquistar porque estamos com medo. Então, existe esse momento da nossa vida que o medo é muito perigoso. E aí, como que está o medo hoje na sua vida? Normal, dentro daquilo que é primitivo ou passando dos limites? Para você entender um pouco melhor o medo do primitivo, vou te dar um exemplo. Sabe quando você está andando na rua à noite, você está sozinha lá, andando na rua ou sozinho, aí tem uma pessoa andando muito rápido atrás de você, e daí você fica, ai meu Deus, já começa a olhar aqui pro lado, já o coração dispara, você identifica, o seu corpo identifica aquilo como uma ameaça, e aí você sente o quê? Medo. Não precisa ser nada, mas simplesmente o fato daquilo ali ser representado como uma ameaça, isso já gera medo no seu corpo inteiro. Ou quando você está atravessando a rua e você tá ali de boa, vem um carro em alta velocidade, você fala, meu Deus, o que você sente? Medo. O que é a reação do seu corpo? O seu coração dispara, vai sangue para as pernas porque você precisa fazer alguma coisa? Ou você para ali e não faz nada e vai lutar? Ou você vai fugir, você vai correr, né? Seba nas canelas. Você vai correr ou você vai fugir. Não tem como você lutar com o carro, não é mesmo? Então você tem que fugir disso. Então a fuga é um mecanismo de defesa que a gente faz muito normalmente no nosso dia a dia, com situações que elas são realmente perigosas e às vezes não, às vezes com situações do nosso próprio dia a dia, situações que a gente está se sabotando. Fica aí pensando sobre isso. Então veja, o medo ele é muito importante, mas e aonde entra a insegurança aqui nessa história toda, né? Aonde entra a insegurança? Medo e insegurança, qual é a sua correlação? A insegurança ela acontece quando a gente tem uma interpretação sobre alguma situação de medo. O quê? Pois é, por trás de toda a insegurança existe um medo. E muitas vezes não é um medo que ele é real, como o carro vindo na sua direção, como uma pessoa andando muito rápido atrás de você, ou situações ameaçadoras, né? Muitas vezes esse medo da insegurança são medos mais irreais, como o medo do fracasso, medo de não ser bom o suficiente, medo de não dar conta, medo de ser julgado, medo da crítica. Então esses são medos que não são medos reais, no sentido de estar acontecendo aqui no mundo físico. Acontece muito mais aqui dentro da sua cabeça, né? Então, para que você possa trabalhar a sua insegurança, você precisa entender os seus medos. Seus medos, eles são reais ou eles são irreais? Para você poder superar ou começar a trabalhar os seus medos, faça essa separação aí na sua cabeça, né? Tenta trazer para sua consciência, tenta trazer luz para sua consciência do que é real e do que é imaginário. O que é imaginário? Bom, medo da crítica. Medo da crítica é um medo imaginário, porque ele não está acontecendo aqui, agora, nesse exato momento, né? Não é algo ameaçador da sua vida, o medo da crítica, mas é o medo de que alguma situação possa vir a acontecer. E é nessa ideia que a gente paralisa, que a insegurança vem e nos domina e a gente fica sem fazer aquilo que a gente precisa fazer, sem enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar porque estamos inseguros. Então, vamos aqui para 3 passos simples para você entender como fazer para superar esse medo. O primeiro deles é avalie o seu medo. Já dei spoiler, né, sobre isso. Então, avalie o seu medo. Você precisa entender o que está acontecendo. Lembre-se de que quanto menos a gente conhece algo, mais medo nós temos. Então, traga luz ao seu medo, entenda isso para que você possa enfrentar ele depois, certo? O segundo passo é você conseguir entender o que é real e o que não é real. Traga esse medo para a realidade, o que é real e o que não é
pense mais sobre isso, né? Os medos que estão paralisando, os medos que eles estão por trás da sua insegurança, eles são reais ou não, tá? Reflita sobre isso, porque isso é decisório. O terceiro é o tal do conheça o desconhecido, que eu também já dei spoiler sobre ele, né? Então, conheça o desconhecido, porque você precisa entender que quanto menos você conhece algo, mais assombroso é esse algo. Se você consegue identificar os seus medos, excelente. Então, pense mais sobre eles, né? Como que eles começaram, o que está acontecendo, por que esse medo vem, quando que esse medo vem. Então, tente entender algumas situações que são gatilhos para este medo. E se você não tem tanta consciência assim de quais são esses medos, talvez se você procurar ajuda, buscar uma psicoterapia, isso vai trazer mais clareza, vai te ajudar de uma forma mais direcionada. Esses 3 passos: avalie o seu medo, traga para a realidade e conheça o desconhecido. Esses são 3 passos para fazer com que você domine o seu medo e conheça aí cada vez mais essa insegurança que tanto faz parte aí de você e tá te atrapalhando tanto. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e eu te espero nos próximos. Vamos lá, beijo!